Galera, como conversei com vocês, nós vamos ter um convidado hoje aqui, uma árbitra super experiente. Então, vamos começar. Conte um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua trajetória dentro do esporte e vamos lá, bora! Olá, pessoal. Meu nome é Danila. Eu sou professora de Educação Física, me formei junto com a professora Elisa, mas fui atleta, joguei handball, sou vice-campeã juvenil e júnior do Campeonato Paulista. Para não me desligar da modalidade, fui fazer um curso de arbitragem pela Federação Paulista, e aí comecei a apitar. O meu primeiro torneio foi a Copa Revelação, que a federação promoveu. Fiz a Copa Revelação e aí comecei a atuar nos jogos do Campeonato Paulista, né? Para poder atuar na época, tinha que ir bem nessa competição. Para você poder atuar nos jogos do Campeonato Paulista, tinha que ir bem nessa competição, nessa Copa Metropolitana, né? Copa Revelação. Aí atuei em todas as categorias da federação, né? E comecei a atuar também pela Secretaria de Esporte. Aí final estadual, as finais mirim, infantil, jogos da juventude, copinha, jogos regionais, jogos abertos. Atuei em todas essas competições. E para me aprofundar na modalidade, eu fiz um curso na confederação e sou árbitra nacional de handebol de areia. Apitei em diversos jogos, competições paulista e campeonato brasileiro do handebol de areia, né? E é isso, a minha apresentação é essa. Eu tenho um pouquinho de experiência no handebol, conheço bastante e dá pra gente bater um bom papo sobre a nossa modalidade. Sheila, fala um pouquinho da sua experiência dentro de quadra, como que tudo aconteceu, conta um pouquinho aí para os alunos, acho que vai ser bem interessante. A minha experiência em quadra eu comecei na Copa Metropolitana, que é um torneio revelação que tinha pela federação, para você poder atuar, né? Quando eu fiz o curso, você tinha que atuar nessa competição, se você fosse bem, você iria para o Campeonato Paulista. E eu fui bem nessa competição e fui atuar no Campeonato Paulista, e dali então eu acabei atuando em todas as categorias, desde o mirim até o adulto, né? E também, paralelamente, fui fazer os jogos da Secretaria de Esporte. Então, eu atuei nas finais, tanto nas fases classificatórias em São Paulo, quanto a final estadual no mirim, no infantil, jogos da juventude, a copinha, que equivale à categoria júnior na federação, jogos regionais e jogos abertos. E também, vendo que a modalidade foi crescendo, eu fui para o handebol de areia, fiz um curso pela Confederação de Handebol de Areia e apitei em bastante competições, Campeonato Paulista de Handebol de Areia e Campeonato Brasileiro também. Uma coisa muito importante que eu acho que muitos confundem aí, se tem diferença da postura do árbitro para ele apitar um jogo escolar, né, no infantil aí, e tem diferença se ele apitar um jogo no adulto, né, o alto rendimento. Existe alguma diferença? Conta pra gente um pouquinho aí. Olá, vamos lá. Quando a gente fala da postura do árbitro de um jogo escolar para um jogo profissional, tem uma diferença e a gente chama isso de mecânica de arbitragem. O que isso significa? A mecânica é assim, quando é para um campeonato escolar, o árbitro tem uma postura pedagógica. O que é isso? Ele vai apitar aquela punição, olha, você parei o jogo por causa... Ele vai estar sempre falando. Normalmente, com barulho, com tudo que está acontecendo, às vezes fica difícil, e a ansiedade, muitas vezes, do aluno, atleta, da pessoa entender. Mas o árbitro vai estar sempre falando, né? É uma postura e uma atuação mais pedagógica, né? E conforme a competição vai passando, quando vai chegando semifinal e final, o árbitro vai diminuindo a fala. Quando chega na semifinal, ele já sabe, olha, se chegou até aqui, me escutou a competição inteira, então agora eu não preciso falar mais, né? Ele tem que saber. E a final, aí vai ser igual para todo mundo. Vai ser como se fosse o Campeonato Paulista.
Vai ser um jogo do Campeonato Paulista. Já no Paulista, você tem uma postura, muitas vezes no começo, nas categorias de base, quando você vê que a equipe é muito crua, ou às vezes é um atleta, que mesmo com o técnico falando, quando você vê que você consegue perceber quando é ingenuidade ou quando a gente vê que é ingenuidade, a gente chega, a gente conversa, a gente chama de canto. Também tem que tomar cuidado, né? A postura do árbitro é uma pessoa que está sempre em evidência e às vezes a gente tenta ajudar nesse sentido. A regra, olha, você não pode fazer isso, né? E muitas vezes a pessoa não entende, porque aí vem a punição. Né? Às vezes quando a pessoa vai fazer alguma atitude dela, você tá falando e ela não tá entendendo, aí você pune porque ela vai entender que ela não é para fazer aquilo. Se ela fizer aquilo de novo, ela vai ser punida novamente. Mas a mecânica de arbitragem é diferente. A gente fala muito menos num jogo da federação, e é jogo. Jogo e regra. Não tem mais ou menos, é regra. Né? É bem a federação, os jogos que a gente chama de profissionais, eles exigem mais, né? Já numa competição escolar, a gente tem um pouco mais de cautela e de cuidado. Conta pra gente aí como que o atleta ele tem que se comportar diante da arbitragem, qual que deve ser o comportamento dele. A postura de um atleta, de um aluno atleta, ele tem que tomar muito cuidado. Né? Existem, a gente fala que existe o gesto-forma, que são os gestos, os comandos que o arbitragem faz para direcionar a bola no jogo, né? E também o gesto do atleta fala muito, né? A gente sabe que às vezes no ímpeto ele vai tomar uma atitude, então nada muito brusco, né? Não sabe o que fazer com a bola? Deixa a bola no chão. Eu não sei o que fazer. Nunca entregar a bola na mão do árbitro. Dependendo do árbitro, ele vai encarar, vai interpretar como se fosse o desrespeito, o desacato, e pode dar 2 minutos. A regra tem isso como premissa, né? Então, você não sabe o que fazer com a bola? Deixa a bola no chão. Né? Procurar, não adianta pôr as mãos para trás e falar de maneira irônica, né? Então a gente tem que saber conversar também, né? Tem alguns árbitros que eles conversam numa boa, tal, mas tem alguns atletas, por exemplo, que eles chegam. Falando aí de iniciação, né, que é onde a gente trabalha aí no colégio, aonde você acredita, Danila, que acontecem os maiores erros dos atletas? Onde que eles erram mais? E como você tá no dia a dia aí, tá em quadra, conta pra gente aí. Iniciação, onde a gente vê os maiores erros, muitas vezes é erro de defesa, porque muitas vezes no ataque a pessoa o atleta está numa posição e na defesa ele está em outra. Então esses erros acontecem muito e é o que eu falei. Não sabe o que fazer com a bola. A iniciação normalmente eles têm um pouco, né, aquela ânsia de acertar, às vezes acaba errando. Então isso a gente consegue visualizar e falar, poxa, né? Então é a hora da gente ter o sangue frio, apaziguar, ter calma, né? Trazer calma para aquele atleta e falar, calma. Por isso que a gente sempre fala, não sabe o que fazer, deixa a bola no chão. Muitas vezes, como são 2 árbitros, às vezes um árbitro tá de costas pro outro e o que tá lá no fundo foi ele que apitou. Aí a gente vai olhar para ele, vai olhar e falar, o que você apitou? Então tá bom. Então, tudo com muita calma. Exatamente porque tem 2 árbitros, tem horas que, como existe a mecânica de arbitragem, como a gente comentou anteriormente, tem alguns, a gente fala que são algumas regiões que é específico para cada árbitro para olhar, não que não olhe determinado lugar, mas tem algumas faltas que só um conseguiu ver porque o outro ficou encoberto com um monte de atleta na frente. Então, assim, é tudo, passe, é o erro normalmente da defesa e não saber o que eu faço com a bola. Não sabe o que fazer, deixa a bola no chão. Qual falta é caracterizado 2 minutos, né? Uma advertência de 2 minutos pro atleta. E toda a falta é 7 metros? Essa é uma dúvida aí dos alunos. Conta pra gente aí o que se caracteriza essas 2 situações aí. Qualquer falta é 7 metros, adoraria, mas não é. O 7 metros tem as suas peculiaridades. O 7 metros ele só é apitado numa clara chance de gol. Na certeza que tá o goleiro, o atacante e a bola.
Né? Se tiver mais alguém assim, e assim, tem um espaço para ele arremessar, né? Ah, mas tava ali nos 6 metros e o pivô girou e arremessou. Ele foi arremessar, eu tirei a bola. 7 metros. Já é a falta. Ah, mas o pivô girou, eu fui lá e segurei o braço dele. 7 metros e 2 minutos, né? Então, assim, o 7 metros ele é apitado numa clara chance de gol. Precisa só ser ali nos 6 metros? Não. A partir do momento, um exemplo, numa saída de contra-ataque, o meu time perde a bola e o meu goleiro tá adiantado. Hoje em dia tem o goleiro linha. Ele resolve jogar na linha. E uma outra pessoa da linha, um exemplo, eu consegui roubar essa bola, né? E jogo essa bola direto, que eu sei que não tem o goleiro lá no gol. E alguém da linha, ao invés do goleiro linha entrar na área, alguém da linha entra para interceptar essa bola, 7 metros. Porque ele interrompeu uma clara chance de gol. E agora estamos chegando ao final aí da nossa entrevista, foi muito bom. E conta uma curiosidade, uma coisa engraçada que aconteceu com você aí, acho que é interessante. Tá bom? Muito obrigado e vamos aí. Valeu! Várias situações engraçadas em jogo. Eu já caí sentada no Pinheiros, logo que eu comecei a apitar Campeonato Paulista, o meu tênis pegou pressão, eu caí sentada de bunda, mas só os técnicos do adulto viram, aí eu levantei rápido, um técnico me ajudou, e quando acabou o jogo, assim, o mais legal é que eu tinha reencontrado algumas pessoas que foram meus técnicos, eles falaram, o que aconteceu com você? Eu falei, o tênis prendeu, velho, eu caí, eu tava correndo de costas e caí, né, teve um campeonato, uns jogos regionais que eu tava num jogo adulto masculino, e aí deu uma saída de contra-ataque, a bola veio na minha direção, o que fazer? Né? Para não atrapalhar o contra-ataque, rezei bastante, fiquei dura, brinquei de estátua, né? E fiquei parada, rezando para a bola não encostar em mim. E aí na hora eu vou ser honesto, eu fechei o olho, mas a gente tem que manter uma certa postura, né? Uma coisa meio séria e tal. Fiquei lá parada, porque se eu saísse para lateral, eu ia atrapalhar o contra-ataque. Se eu fosse pro meio da quadra, eu atrapalharia todo mundo, tanto o ataque quanto a defesa. Então, eu falei, seja o que Deus quiser. E fiquei parada, dura, parada na quadra, assim. Aí fechei o olho e tal, aí o outro árbitro acompanhou. Quando eu virei, assim, que normalmente tem sempre um colega, alguém na arquibancada, todo mundo caiu na gargalhada, falou, cara, dessa vez você achou que ia ser atropelado pela boiada. Eu falei, exatamente, eu fiquei com muito medo, mas, assim, graças a Deus, nesse dia não me aconteceu nada. E eu acho que o mais engraçado, eu fui fazer uma final infantil em Itapeva. E tava rolando uma fase classificatória lá. E um time que eu não conhecia, do interior de São Paulo. E, né, aquecimento e tal. E a gente escutava linguiça, salsicha, mortadela. E, pela lógica, a gente falou, bom, e tava próximo do almoço, falei, eu acho que o pessoal já tá começando a ficar com fome, então vamos agilizar o jogo. E começou o jogo, a conversa vai, e o cara, salsicha, linguiça, e eu falava, gente, mas esse homem tá com... Aí teve uma hora que eu cheguei na mesa, falei, gente, esse homem tá com tanta fome assim, e o pessoal da mesa falou, deve estar, menina, porque ele só fala de salsicha, mortadela, linguiça, ele só fala dessas coisas, ninguém entendeu esse técnico aí, mas tudo bem, e nós não o conhecíamos, ninguém o conhecia, quem o conhecia estava em outro jogo. Aí eu só sei que, de repente, esse homem deu um berro, gritou, mortadela! Na hora que ele gritou, parou o ginásio ficou um silêncio e só deu aquele eco do mortadela. Aí eu parei o jogo e falei, gente, que tá... Aí o outro árbitro falou, professor, o que tá acontecendo? Ele falou, não, meus atletas, ó, deixa eu te apresentar. Aquele é o salsicha, aquele é o linguiça, aquele é o mortadela, aquele é o cerati. Aí ele falou assim, é porque esses meninos vivem com fome, então eu apelidei eles com salsicha, linguiça, porque eles gostam dessas coisas. Então eu apelidei com o que mais eles gostam. Aí a gente viu o grandão lá e ele fez assim, e eu sou mortadela, né? Então, assim, são várias situações. Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas. Mas eu acho que as situações mais engraçadas no handball de quadra é isso aí.